Sr. Professor, as pessoas andam muito intrigadas consigo. Dedicam-lhe os jornais, designadamente, agora sobretudo depois que há estes programas na televisão, dedicam páginas e páginas. Estão intrigadas ou intrigam? Como é? Eu acho que é as duas coisas. As duas coisas? As duas coisas. Porque as duas coisas são diferentes. Tá? Intrigadas não devem estar. Quando quiserem perguntar alguma coisa, eu explico tudo. Mas, não há mistério nenhum. Mas as pessoas chamam-lhe monge do pensamento, santo, poeta, aventureiro, vagabundo, cavaleiro andante, profeta. Tenho lido isto tudo nos jornais. Até já se disse, um crítico disse que havia um sindicato Agostinho. O que é que acha de todas estas coisas? Acho que é uma grande imaginação de quem lança todos estes nomes, não é assim? A capacidade que cada um tem de ver no que vê, não o que lá está, mas o que ele imagina que se trata. Não sei, era preciso ver o que é que há de comum em tudo isso, se é, por exemplo, que o vagabundo não gosta muito de estar fixo, atarrachado num lugar, porque gostaria ele de ver o mundo todo, também sou, claro. Profeta, não creio. O que pode acontecer é que as coisas que acontecem coincidam com aquilo que eu imaginei que ia acontecer. O que pode também, por não verem a parte negativa, olharem simplesmente a parte em que aquilo tudo deu certo. E diríamos a cada um desses tipos, ou dessas ideias, e eles descobririam no fim que é um sujeito que apenas fez uma coisa. Achou muito interessante que a vida de vez em quando lhe passam sinais, e ele pede à vida que fale bem claro para ele entender, pode estar distraído ou não perceber mesmo, e depois vai ver se pode ou não satisfazer aquele sinal que a vida lhe deu. Se, por exemplo, agora as pessoas intrigadas, não é, com todos estes mistérios, ou a vida fizer por eles o sinal de que o cidadão se deve calar e não aparecer mais, ou como eles dizem, não andar na moda, imediatamente o cidadão cumpre e depois conta como cumpriu. Algumas desses atributos às vezes dá a impressão que são fomentados um pouco pelo seu professor. Por exemplo, quando recusa a ordem da liberdade, digamos, quando recusa as honrarias de Estado, como fez, de alguma maneira ajuda a construir essa auréola de sua volta. Desculpa, mas há aí uma diferença, não é? Eu recusei a ordem da liberdade porque foi a ordem dada às pessoas que tinham lutado pela liberdade de Portugal. Eu nunca lutei pela liberdade de Portugal. Quando eu me recusei a assinar lá um papel que o governo queria que eu assinasse, eu bati-me pela minha liberdade. Então não tem nada a criar uma ordem da liberdade, porque daria a ordem da liberdade ao egoísta, que só se bateu pela própria liberdade. Gostaria o egoísta de se tornar contagioso? Talvez, mas não sabe se se tornou ou não se tornou contagioso. De maneira que a ordem da liberdade ficou com quem tinha ficado. Mas quando o Presidente da República achou que me devia dar a Ordem de Santiago, eu aceitei, porque a Ordem de Santiago era uma ordem monástica militar, que ajudou a fazer Portugal. É evidente que eu não tomei aquilo como uma ordem honorífica, que eu não mereço a Grande Cruz de Santiago da Estrada. Mas o que acontece é que eu tomei aquilo como se fosse a ordem monástica militar batendo à minha porta. E dizia, o meu amigo tem que ver se não gostaria de ser as duas coisas ao mesmo tempo. A ordem do monge, que é servir tudo o que lhe cumpre servir, e a ordem do militar, que é cumprir aquilo que tem que cumprir. Eu gostaria muito de poder sempre servir quem precisar de serviço e cumprir aquilo de que for encarregado. O Sr. Professor falou aí do Presidente da República. O Presidente da República, ainda há poucos dias, num depoimento ao jornal, a propósito de um filme, O Clube dos Poetas Mortos, dizia que o seu professor foi uma das 3 pessoas, um dos 3 mestres que mais o influenciou. O que é que acha disso e qual é a sua relação atual com o Presidente da República? É uma relação difícil, porque o Presidente da República para mim é Portugal. E o meu aluno era um menino que vinha aprender um certo número de coisas e que teve que as aprender por si próprio. Porque o que eu faço com alguns que tenho sido professor é que eles buscam o seu próprio caminho, não que os influencie para ser isto ou aquilo. Pode ser que eu apenas tenha deixado o futuro Presidente em inteira liberdade e ele continue cumprindo-se, realizando-se nessa plena liberdade. Mas quando falo com ele, é evidente que eu me sinto fora de Portugal. E espero que ele diga a coisa. É Portugal que me tem que falar a mim, não eu a ele. Tá? E, portanto, é sempre uma relação extremamente difícil, disso, porque é dupla. Eu vejo por dentro o meu antigo aluno, e com grande gosto.
Mas por fora, é o Presidente da República, diante da qual eu tenho que ter o respeito, a veneração que se tem por Portugal e a própria. Sr. Professor, agora uma questão, assim, penso que estamos em cima do tempo, enfim, de ordem completamente diferente. O Sr. Professor viveu muitos anos, foi professor em Brasília, que é uma região que tem uma fama de região mítica, e onde diz até aterram, por vezes, extraterrestres, OVNIs. O Sr. Professor acredita nessas coisas? Acredita que há vida noutros mundos? É possível que haja. Resta definir o que é vida. E como agora, por causa da ida a Marte, ver se havia lá vida, sempre que levantarem sobre ele do que é vida, isso deu uma série de ideias, todas conjugadas naquela hipótese que se chama a hipótese de Gaia, extremamente complicada, que se vem discutindo por aí fora, sem nunca ninguém ter chegado a nenhuma conclusão sobre o que é realmente vida. Se é apenas inseto ou baleia que tem vida, ou se quartzo também tem vida. E então, como aqui, se liga uma coisa com a outra. Bom, acho que é um bom tempo para a nossa conversa.